No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a diferença de um vendedor normal para um top vendedor e todo o processo que você deve aplicar aí para se tornar um top vendedor. De fato, o que eu vou explicar aqui ninguém nunca explicou. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. O que eu vou ensinar nesse vídeo, dificilmente você vai encontrar em algum conteúdo pago, quem dirá em conteúdo gratuito. Se você quer se tornar um top vendedor, esse vídeo ele foi feito especialmente para você. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é extremamente importante para mim. Além disso, vai me motivar a cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E se você ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Agora vamos falar sobre as características de um top seller em todos os estágios da sua trajetória. Eu estou com uma colinha aqui, então pode ser que durante o vídeo você vai me ver olhando aqui para baixo, mas é que eu não posso esquecer de nenhum tópico que envolve esse assunto muito importante e muito delicado. Como eu falei, a gente vai seguir toda a trajetória de um top vendedor e ela começa pelo primeiro estágio, que eu chamo de destravar as vendas. Aqui a gente tem que ter algumas características. E quais são elas? Conhecimento, dedicação e persistência. Essas são as três características que todo vendedor que começa a vender na Shopee, ele precisa ter para destravar as suas vendas: conhecimento, dedicação e persistência. Já vamos desmembrar cada uma delas. Mas antes, qual é o objetivo desse vendedor? Qual é o objetivo dele ao estar nesse primeiro estágio, que é destravar as vendas? Nesta fase, a única preocupação é vender. O foco aqui é aprender a aplicar tudo que envolve vender na Shopee. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas três características. Conhecimento: encontrar o produto certo e aplicar o método certo, ou seja, focar especificamente no aprendizado no que envolve encontrar o produto certo e como vender na plataforma. Então, o conhecimento ele é a base para tudo. Depois disso tem a dedicação. É importante ter o mínimo de dedicação para que as coisas aconteçam. Eu não acredito no bônus sem o ônus, na realização de um sonho sem o esforço de trabalhar. E por último, a persistência. Às vezes podemos não encontrar o produto de primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. E não tem problema nenhum. O problema é você desistir. Muito importante isso. Você pode ter o maior conhecimento de todos, mas se você não tiver a mínima dedicação e a persistência, de nada adianta. O ao contrário também é importante. Você pode ter a maior dedicação de todos, a maior resistência ou a persistência de todos. Se você não tiver conhecimento, de nada adianta. Aqui é muito claro qual é o seu objetivo: é absorver conhecimento para vender. Somente isso. Com conhecimento, dedicação e às vezes persistência. Você pode acertar de primeira, então para você a persistência não serviu, mas pode ser que você não acerte de primeira. Aí a persistência, ela entra neste contexto. E ele volta para aquele conceito de estrada. É uma analogia que eu carrego muito para minha vida. Digamos que a gente tem uma estrada. Essa estrada é o nosso caminho a percorrer. O sucesso é a primeira curva direita. A primeira dobra direita é o nosso sucesso. E a gente tá nessa caminhada, dentro da estrada. Às vezes a gente não acerta de primeira, só que a gente continua. Quando a gente tenta novamente, a gente não está retrocedendo. A gente parou dali e vai pra frente. Porque é quando a gente não acerta que a gente tem ali uma maior percepção do erro cometido. Quando a gente acerta, é muito mais difícil achar uma percepção de erro. Somente, de fato, quando a gente não acerta. Então você não está retrocedendo. Você parou ali e vai reiniciar o processo para continuar andando. Não acertou de segunda, aí você vai continuar. Às vezes, você já andou tanto e você está tão próximo da curva ou a dobra direita que você desiste. O que eu quero te dizer, não desista, porque você não sabe o tão quanto próximo da curva você tá. Eu fui acertar de quinta ou sexta. Se eu tivesse desistido na quarta, eu estava próximo da curva, porque eu errei mais um e depois eu acertei. Se eu tivesse desistido, não chegaria onde eu cheguei. Então é muito importante a persistência quando você não acerta de primeira. Agora que você entendeu
o primeiro estágio, vamos para o segundo estágio, que é o processo de escalar as nossas vendas. E aqui a gente tem 3 pilares. Quando a gente chega no processo de escalas de vendas, o nosso objetivo ele já fica um pouco diferente. E quais são eles? Nesta fase, a preocupação está na organização, diversificação e adaptação. Além de continuar vendendo, você vai focar e seu objetivo vai ser tudo que envolve aprender sobre organização, diversificação e adaptação. Então você viu que já ficou mais difícil. E é por isso que eu sempre falo para todo mundo. E somente quem conseguiu chegar no segundo estágio vai concordar comigo. Vender na Shopee é o mais fácil. O mais difícil é o processo de escala, é absorver as escalas. Quantos alunos que ouviram isso e depois que colocou em prática e começou a vender, eles chegaram a essa mesma conclusão. Porque quando você está no primeiro estágio, que é vender, você só tem um problema, que é vender. Quando você chega no segundo estágio, já são mais do que um problema. É continuar vendendo, é organizar, é diversificar e adaptar. Então já são 4 problemas contra 1. Então por aí você já tem uma noção. E aqui a gente também vai levar em consideração o conhecimento, a dedicação e agora não tem mais a persistência. A gente muda pela resiliência. Por que não tem mais a persistência? Porque aqui você já começou a escalar. Então você não precisa ficar persistindo. Persistir para você já se tornou algo natural às vezes. Então não entra mais como característica. E a gente muda por resiliência. Conhecimento. Qual é o seu objetivo de absorver conhecimento aqui no nível 2? Se no nível 1 era só aprender a vender, aqui no nível 2, que é escalar as vendas, a gente vai aumentar esse nível de conhecimento. É aprender a organizar todos os processos que envolvem a sua empresa, por exemplo, operacional, fiscal, financeiro, expedição e entre outros. Além disso, todos os processos já mencionados envolvem a manutenção do seu negócio. Ou seja, paralelo a isso, você também tem que adquirir conhecimento para diversificar e crescer ele cada vez mais. E aí quando a gente fala de crescimento, a gente fala de nível horizontal ou vertical. Ou seja, horizontal é em nível de diversificação e vertical é sem diversificar. Por exemplo, eu tenho um produto e quero chegar a 100 pedidos com ele. Eu estou verticalizando o meu crescimento. Não, eu tenho 10 produtos e quero chegar a 10 vendas por dia cada um deles. No final das contas, eu vou chegar aos mesmos 100 pedidos. Aqui eu estou deixando ele na linha horizontal, que é diversificar. Então, o seu foco aqui é a diversificação de produtos, contas, marketplaces e entre outros. A dedicação, eu não preciso mais falar sobre isso. Você já sabe que quanto mais você cresce, mais dedicação vai depender de você. E por último, a resiliência. Conseguir se adaptar em todos os problemas possíveis que possamos encontrar durante a nossa trajetória. Você precisa se adaptar a todas as mudanças e a todos os problemas que podem acontecer. Problemas financeiros, estoque, falha externas e entre outros. E o maior problema aqui é a questão financeira para a grande maioria das pessoas, já que ela escalou as vendas e meio que trava o seu fluxo de caixa. Você precisa ter resiliência para encontrar um problema, seja para esse ou qualquer outro que você venha a ter. Combinado? Esse é o segundo estágio. Agora vamos para o último estágio, que é o terceiro, o top seller. Se tornar um top seller. Aqui a gente basicamente vai falar sobre a ambição e conhecimento. Quando a gente fala de ambição, ela é individual. Só que aqui tem um porém. Quanto mais você crescer, maiores serão os problemas e as responsabilidades. É inevitável. Quanto mais você cresce, mais problemas você vai ter e mais responsabilidades você vai ter. Não tem por onde correr. Então é sempre legal a gente encontrar um equilíbrio. Às vezes, para você fazer 200 pedidos por dia, tá ok. Só que para outro, são 500 pedidos por dia. Então, o nível de ambição, ela é particular e individual de cada um. Só lembre-se de que quanto mais você crescer, mais problemas você vai ter e maiores serão as suas responsabilidades. Agora vamos falar de conhecimento. Conhecimento é algo que vamos procurar a todo
momento. E agora eu vou explicar os dois níveis de conhecimentos que você possa ter. O primeiro nível de conhecimento é você aprender com uma outra pessoa. Então você está aqui aprendendo comigo. Esse é o primeiro nível de conhecimento que você vai ter. E esse primeiro nível de conhecimento, você vai ter que carregar ele no primeiro estágio até o segundo estágio. Quando você estiver se adaptando para o segundo para o terceiro estágio, o nível de conhecimento que você vai ter a partir de agora não é absorvendo de uma outra pessoa. É com você mesmo. É você aplicando testes. É você testando coisas para absorver mais conhecimento. Então nunca esqueça disso. Existem dois níveis de conhecimentos que a gente sempre vai trabalhar. O primeiro é você absorver conhecimento de outras pessoas. No primeiro estágio e no segundo estágio você vai carregar isso. Quando você tiver do segundo para o terceiro estágio, o conhecimento que você vai absorver é aquilo que você vai colocar em prática. Por quê? Quando você chega no segundo nível, o seu nível de conhecimento não é mais micro, ele é macro. Você meio que abriu a sua mente comparado ao momento que você começou. Quanto mais você abrir a sua mente, mais lógica você vai encontrar nas coisas. E quanto mais lógicas você encontrar, mais testes você está disposto ou preparado para fazer. Por exemplo, eu tô aqui fazendo uma função no Edis que eu aprendi com o Cauê, comecei a absorver esse conhecimento, aplicar, já tenho uma bagagem de experiência com ele. Quanto mais você tem essa bagagem de experiência, mais aberta fica a sua mente. E quanto mais aberta ela ficar, mais lógicas você consegue entender. Pô, se eu fizer isso aqui com isso aqui, será que funciona? Será? Vou testar. Isso é um conhecimento que você está absorvendo, só que de você mesmo. Esses são os 3 níveis ou os 3 estágios de quem vai começar do absoluto zero até chegar ao top vendedor. Óbvio, deixei bem resumido para que você absorva o máximo de conhecimento, porque se eu jogar todo o conhecimento para cima de você, eu vou falar 1 quilo e você vai entender 1 grama. Isso aqui é um processo, é um start que eu quero dar em você, e desse start, aí sim, é você que vai conquistar ou vai caminhar através desses 3 estágios até se tornar um top vendedor. Se esse vídeo fez sentido para você e você quer a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas o mais rápido possível e de forma assertiva, seguindo um caminho lógico, um caminho passo a passo, e é esse mesmo caminho que eu aplico aqui diariamente em todas as minhas contas, recomendo que você clique no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.